Salve, salve, filhotinho, professor Bruno, mais uma vez. Vamos começar a nossa revisão, filhote. Mas se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like para que nosso trabalho possa chegar para o maior número de possíveis, tá? E deixe nos comentários o que você achou, tá, filhote? Vamos lá. Veja, nós temos aqui a regionalização do continente asiático, tá, filhote? Então é importantíssimo você perceber como é que a Ásia ela é dividida, tá? Então essa região de vermelho, nós vamos ter o que nós chamamos de Ásia, tá, filhotinho? A chamada Ásia Setentrional, tá? Então eu vou ter Ásia Setentrional, tá? Lembrando que a palavra setentrional quer dizer norte, tá? Aquela região ali formada pela Rússia, tá, filhote? Aqui de vez nós temos a chamada Ásia Central, tá, filhote? É a Ásia que é formada pelas antigas repúblicas da União Soviética, Cazaquistão, Turcomenistão, Quirguistão, tá? Aqui nós temos de amarelo o famoso Oriente Médio, tá? Aquela região rica em petróleo, tá, filhote? Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, tá? O Irã, o Iraque, Kuwait, etc, tá, filhote? Aqui nós temos China, tá? As Coreias, Japão, tá? Nós temos aqui o chamado Extremo Oriente. E de lá nós temos a Índia, Paquistão, Bangladesh, nós temos a chamada Ásia Meridional. Tá? A Ásia Meridional quer dizer sul, tá? Sul da Ásia. E essa parte de marrom, onde nós temos a Malásia, Filipinas, Indonésia, é o chamado Sudeste, tá? Asiático. Beleza? Então aí nós temos a regionalização da Ásia, tá, filhote? Vamos lá. Para a tua prova também é importante a China, tá, filhote? Da mesma forma que a Ásia especificamente lá vai ser regionalizada, a China também tem a sua própria regionalização, tá bom, filhote? Então a Ásia tem aqui, ó, essa região apontada como número 1, tá? Nós temos a chamada Manchúria. Beleza? Tá? O número 2, nós temos a região de Xinjiang. Tá? Olha que bonito aí, tá, filhote? Essa região aqui, tá? É chamada de Xinjiang, tá, filhote? Nome mais complicado, tá? Aí nós temos o número 3, a chamada Mongólia, tá? Interior, tá na mão, porque aí em cima aqui eu tenho a própria Mongólia, tá? O número 4 nós temos a região do Tibete, tá? E a região 5, que é a região junto com a Manchúria, as regiões mais prósperas, que é as planícies chinesas, tá? Importantíssimo esse mapa para a tua prova, filhote, imperioso, tá, filhote? Então nós temos Manchúria, tá? Jiangxi, Mongólia Interior, Tibete e planícies chinesas, tá bom? Vamos lá. Aí nós temos aqui, filhote, a chamada Revolução Chinesa de 1949, tá? Em 1949 nós vamos ter a presença desse personagem que é conhecido como Mao Tse-tung, tá? Então Mao Tse-tung vai liderar a Revolução Chinesa, tá? A Revolução Chinesa, aonde o Mao Tse-tung queria tirar a China da pobreza e para isso ele vai implantar o chamado
grande salto à frente, tá? Então ele implanta o chamado grande salto à frente, ou grande salto para frente, tá, filhote? Esse grande salto para frente estava a reforma agrária, tá? A implantação das comunas, que eram as fazendas coletivas, tá certo, filhote? Implantação de medidas de caráter socialistas, como os planos quinquenais, tá certo? Então ele vai estatizar a economia. Então aquelas reformas que você conhece, aquelas reformas socialistas, tá? Planificação da produção, uma industrialização voltada para a indústria de base, principalmente para a indústria bélica, tá certo, filhote? Só que esse grande salto à frente ele não impulsionou. E aí a China, em vez de ir para frente, foi para trás. Então houve um retrocesso. Tá? Então as medidas que ele tomou não gerou o crescimento que esperava da China. E aí ele implanta a chamada revolução cultural, aonde ele utiliza os jovens, aqui se você pode observar aqui na imagem, ele vai utilizar os jovens através de uma cartilha, aonde os jovens teriam que seguir essa cartilha, aonde principalmente os jovens seriam os grandes fiscalizadores dos opositores. Então qualquer pessoa que fosse um opositor ou que tivesse aqueles hábitos culturais do mundo ocidental eram denunciados por esses jovens. Então eram os soldados do Mao Tse Tung, tá bom? Então, logicamente que esse projeto de grande salto à frente não vingou, criou uma instabilidade dentro do Partido Comunista e com a sua morte surge então um novo personagem, tá? E aí que é a parte mais importante da China, tá, filhote? Que é justamente o chamado Deng Xiaoping, tá? Deng Xiaoping, tá? O Deng Xiaoping ele vai assumir o governo na transição da década de 70 para a década de 80, tá certo, filhote? O Mao Tse Tung ele vai introduzir na China o que nós chamamos de socialismo de mercado. Também alguns autores chamam de capitalismo vermelho, tá certo, filhote? Capitalismo vermelho, tá? Então é um socialismo de mercado, tá bom? Então você vai observar, filhote, que isso aqui é um ponto importantíssimo, tá? Que a China, do ponto de vista político, do ponto de vista político, a China ela é socialista, tá? Com as mesmas características lá do Mao Tse Tung, centralização do poder na mão do Estado, o Estado planejando o desenvolvimento, tá certo, filhote? Forte controle do Estado sobre a migração campo-cidade. Então eu vou ter a mão forte do Estado, um Estado ditador. Então politicamente permanece a ditadura do Partido Comunista, permanece a centralização do poder na mão do Estado. Então politicamente a China é socialista. É errado você falar hoje, olha, a China é capitalista. Não, a China é socialista, porque politicamente nós temos a presença do monopólio do Partido Comunista, centralização do poder na mão do Estado, tá bom, filhote? Só que qual é a diferença, Bruninho? A diferença é que o Deng Xiaoping ele faz uma abertura para o capitalismo, tá certo? Então, economicamente, na economia, então na economia nós vamos ter uma abertura,
Ah, filhote, essa abertura é importante você perceber que ela é uma abertura restrita, tá? Mais uma vez a presença do Estado forte, tá? Uma abertura restrita para o capital, para o capitalismo. E toda vez que ele fala sobre essa abertura econômica para o capitalismo, você tem que associar as chamadas ZES, as zonas econômicas especiais. Então, filhote, não perde essa oportunidade, filhote. Então, veja, socialismo de mercado, politicamente socialista, economicamente eu faço uma abertura para as empresas, para o capitalismo, através das zonas econômicas especiais. É tão verdade, filhote, que a frase famosa do Mao Tse Tung, essa aqui, ó, não importa a cor do gato, se ele é branco, se é preto, se é amarelo, se é vermelho, importante que ele saiba caçar o rato. Então não importa se é socialismo, se é capitalismo, o importante é que o país venha a crescer. E está dando certo. Tá certo, filhote? Esse é um ponto importante. Aí veja, tá? Então, a grande marca então do Deng Xiaoping é justamente a presença das ZEs, tá, filhotinho? Então, as zonas econômicas especiais. Como você pode observar aqui no mapa, tá? Você vai ter aqui no mapa a área de localização das ZEs. Então, se você observar essas ZEs, elas estão localizadas aonde, Bruninho? Elas estão localizadas no litoral, tá? Então, localização tá? No litoral, tá? Então, o litoral vai ser mais desenvolvido, vai ser mais próprio, mais industrializado, tá certo? Nessas ZEs, eu vou ter a presença da indústria, tá? Do capital externo, beleza, filhote? E as ZEs vão funcionar como uma plataforma de exportação. Tá bom, filhote? Então são pontos importantes. Então as ZEs, localização litoral, onde eu vou ter a implantação de indústrias, marcada pelo capital externo, as chamadas transnacionais, tá? E aí vai trazer o desenvolvimento econômico para essa região. Elas vão funcionar como plataforma de exportação, ou seja, elas montam e exportam, montam e exportam. Por isso que a China criou uma rede de ferrovia de transporte e por isso a localização das redes fica no litoral, o que vai facilitar esse escoamento, essa exportação, tá bom, filhote? Isso é um ponto importante, tá? Agora é importante, filhote, o que tem atraído essas empresas para essas zonas econômicas especiais? É justamente a grande questão, que é a mão de obra barata. Lembrando que a China tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, elevada a população. Na época, o governo chinês não tinha uma legislação trabalhista, então quem decidiria o salário eram as empresas. Então tinha trabalhador chinês que ganhava a equivalente à hora R$1, então muito barato, o que atraiu as empresas capitalistas, principalmente as empresas japonesas e americanas, para dentro da China, tá bom, filhote? Então a mão de obra barata é um ponto importante para você destacar na sua prova, tá bom? Então você tem as ideias. Agora veja, filhote, se o litoral ele é mais desenvolvido, eu posso dizer então que o interior da China ele é menos desenvolvido. No interior da China eu vou ter lá as chamadas comunas, que é justamente as propriedades do campo coletivas. Então, o espaço rural está no interior da China, tá? Então, se você observar o grande desenvolvimento econômico está no litoral e a maior concentração da população está no interior da China, no espaço rural, onde fica as chamadas comunas populares, tá bom, filhote? Então, existe essa contradição entre interior
e litoral, tá? Lembrando que também o governo chinês ele tem um forte controle do fluxo migratório da população do campo para as cidades onde estão localizadas as ZEIs, tá bom, filhote? Então esse é um ponto importante, tá? Tranquilidade. Então veja, então se você olhar a planície chinesa é a região então que vou ter maior prosperidade junto com a região da Manchúria, né? Aí se você olhar o restante da China, apresenta lá um desenvolvimento menor, tá bom? Então esse é um ponto importante. Outro ponto importante, filhote, é a política do filho único implantado ali, como você pode observar, tá? Naquele contexto, a China tinha e tem um elevado crescimento populacional, tá? Então, tinha mais de 1 bilhão. Então, o governo tentando frear, criando uma política antinatalista, cria então a política do filho único, um mecanismo de frear o crescimento populacional. Tá bom, filhote? Então, o governo chinês passa a fazer alguma espécie de punição para quem tivesse mais de um filho, pagando multa, em alguns casos até mesmo ser preso, por desobedecer à política do filho único. Mas como você pode observar, em função da política do filho único, houve um declínio do crescimento populacional. Embora seja alto, houve uma redução. Então, a taxa de natalidade diminuiu na China, como você pode observar aqui, 2016. Então, a taxa de natalidade caiu, reduz o número de jovens. Por outro lado, a expectativa de vida aumentou. Então, nós tivemos o envelhecimento da população. O envelhecimento da população aumentou. Então, passa a ter um número grande de idosos e a base da pirâmide está diminuindo, reduz a taxa de natalidade. Então, o que o governo chinês percebeu? Que a partir de 2016 ele lança a flexibilização da política do filho único. Ou seja, o governo chinês abre para uma política natalista, incentivando a natalidade, porque ele percebeu que estava havendo a redução da população, principalmente de jovens, que no futuro vão simbolizar a mão de obra. Ora, qual é o carro-chefe do atrativo da China? É justamente a mão de obra barata. Mas se o número de jovens está reduzindo, futuramente vai diminuir essa mão de obra. E, portanto, a China não vai ter mais esse atrativo. Então, para corrigir essa questão, o governo então flexibiliza, a partir de 2016, a política do filho único, tentando reverter essa situação, onde lá na frente eu possa ter um número maior de idosos e um menor número de jovens. E a pirâmide vai ficar uma pirâmide invertida, o que é muito perigoso, tá bom, filhote? Então é importante. Em 79, cria a política do filho único, ela vai frear a natalidade, mas vai gerar consequência lá na frente, que é o envelhecimento da população. E possivelmente faltar lá na frente a mão de obra. Então, em 2016, há uma flexibilização dessa política do filho único. Tá bom, filhote? E nós temos aqui, filhote, esse ponto importante para a tua prova, que é aqui a região da Índia. Então, nós temos a Índia, beleza? Nós temos aqui o Paquistão, beleza? Então, é importante você lembrar que aqui na Índia eu tenho uma população chamada de população maioria hinduísta, beleza? E aqui no Paquistão eu tenho a maioria da população islâmica, beleza, filhote? E aqui eu tenho a famosa região da Caxemira, tá? Importante para a tua prova, tá, filhotinho? Aqui, a região da Caxemira. Essa região da Caxemira, filhote, tá? Qual é o problema? O problema é que ela é de maioria, de maioria islâmica. Então, aí na Caxemira, a maioria da população ela é islâmica, beleza?
Como ela é islâmica, filhote, a tendência é que a Caxemira se anexasse ao Paquistão, mas isso não aconteceu. Com a independência dessa região do domínio britânico, a Caxemira acabou sendo dividida. Então eu vou ter aqui uma porção que ficou com o Paquistão, essa parte maior ficou com a Índia, beleza? E a menor parte ficou com a China, beleza? Então a Caxemira foi dividida em 3 partes, tá certo, filhote? Entretanto, essa parte que ficou com a China, essa parte que ficou com a China e essa parte que ficou com a Índia, elas querem se unificar com o Paquistão. Então essa região aqui, filhote, que é de maioria islâmica, está sob o controle de um governo hinduísta. Então, mesmo a minoria hinduísta morando aqui na Caxemira, eles acabam dominando os islâmicos. Então, esses islâmicos não se sentem representados, se sentem subordinados, subjugados. Com isso, a Caxemira ela quer a sua independência para se unificar ao Paquistão, que é islâmico. E a Índia acusa o Paquistão de incentivar, de financiar esse projeto de independência da Caxemira. E aí então passa a ter um conflito entre o Paquistão e a Índia pelo controle da Caxemira. Lembrando que tanto a Índia como o Paquistão têm armas nucleares, e buscam se projetar como potência regional aí no subcontinente indiano, tá bom, filhote? Então você tem aí a região da Caxemira, tá? Importante você lembrar essa divisão da Caxemira. Importante você lembrar que a Caxemira ela é de maioria islâmica, por isso tem uma tendência de se aliar e de se aproximar do Paquistão, Só que a Índia não aceita perder esse território, porque nós temos aqui a região formada pelo Himalaia, E essa região do Himalaia é importante por quê? Porque é a nascente de alguns rios importantes dessa região. Então, quem tem o controle da Caxemira vai ter o controle das nascentes dos rios que abastecem a Índia e o Paquistão. Então, é importante você associar também essa questão. Tá bom, filhote? Um grande abraço e até a próxima. Valeu, filhote!